Olá, passando só para complementar as informações do vídeo anterior que ontem, antes de ontem, eu postei sobre os próximos encontros, onde eu falei mais sobre o realinhamento cósmico, porque ocorre esse final de semana, um trabalho transformador. Ainda dá tempo, então vou deixar mais uma vez o meu contato na descrição depois desse vídeo, e se você tiver alguma dúvida, algo que queira saber mais especificamente sobre esse trabalho, o quanto que ele serve para você, já adianto que ele serve para todos, principalmente, naturalmente, para aqueles que estão abertos e se sentiram conectados, chamados, que a gente às vezes nem sabe o porquê, que algo nos chama tanto atenção e é algo sempre que a gente deve dar um pouquinho mais de atenção. Então, isso é esse final de semana e qualquer coisa, entre em contato comigo. O que eu vou falar é sobre a próxima turma dos 12 raios cósmicos, né? Iniciação dos 12 raios cósmicos, que iniciamos no dia 2 de agosto, com duração de 3 meses. Essa já é a quinta turma. Tem sido maravilhoso. Eu estou para colher alguns depoimentos. É tanta correria que acaba não dando tempo, né? Vai passando, lembra, esquece, porque tem tanta coisinha, mas a gente chega lá. Os raios cósmicos, antes de qualquer coisa, nós existimos porque os raios vieram antes. Então, tudo que sustenta esse mundo, esse planeta, esse momento que a gente está vivenciando na terceira para a quinta dimensão, né? A gente está num processo de transição de um patamar para outro energético da Terra e naturalmente individual e coletivo, né? Então, muitos de nós, muito mais do que anteriormente, estamos numa busca desse mergulho um pouco dentro de nós mesmos para saber o que eu vim fazer, qual é o meu propósito, é a missão, né? A que finalidade, por que eu estou aqui? Aí várias pessoas me perguntam, eu já fiz mapa astral, mapa astrológico, que são ferramentas maravilhosas para dar um direcionamento. Eu chamo principalmente a astrologia, é uma bússola para a gente ter um parâmetro e falar, porque o que traz os seus mapas, numerológico, astrológico, na verdade é algo que você já sabe, muitos já reconhecem aquilo que às vezes é dito dentro do mapa astrológico, e outros não, obviamente. Isso nos dá um norte dentro do que, puxa vida, qual é as minhas linhas aonde eu tenho mais empatia, onde está mais forte o campo de energia, para que eu adentre essa caminhada rumo à minha realização. Então, esse trabalho dos 12 raios, como é um trabalho de aprofundamento, de autotratamento, treinamento, porque todas essas informações dos raios que a gente estuda, no caso os 12 raios, tudo isso está dentro da gente, assim como a gente tem uma informação da astrologia, da numerologia, entre outras coisas, né? Eu estou dando exemplo porque fica mais fácil dar esse tipo de exemplo. E que a gente sabe que tudo isso está dentro da gente. Então, a diferença de saber disso que veio do externo, e aí tem um espaço, de certa forma, tem um espaço relativo entre o que eu já tenho consciência e como que eu faço para realizar, que esse é a grande pergunta, né? O impasse das pessoas falar, bom, olha, me falaram isso, isso, aquilo no mapa astrológico, numerológico. Só que eu não sei como fazer isso, né? Um me fala uma coisa, outro fala outra, e eu sempre chego numa mesma resposta, né? Que traz um alento e, na verdade, eu falei, puxa, deixa eu me conectar com isso. A resposta, a concretização de todas essas informações que a gente busca, que a gente ainda não consegue, às vezes, decodificar, é sentir o coração. Usar todas essas informações que a gente tem de fora para nos ajudar a tomar uma diretriz, por onde que eu começo, por onde que eu vou, porque eu quero cumprir o meu propósito, será que o trabalho que eu estou fazendo está correto, o que eu deveria que fazer, tenho que ser advogado, não tenho que ser advogado? Temos naturalmente potenciais mais latentes e que os mapas eles nos mostram em relação a essas questões. Mas a cartada final é o que diz o nosso coração, dentro daquilo que faz sentido, daquilo que eu recebi de informação, e você fala legal. E aí
é que é todo esse processo que a gente está o tempo todo falando de oração, de meditação, a importância disso, para a gente ter clareza e a resposta verdadeira naquele momento, a verdade daquele momento, para eu continuar caminhando e não estagnando. Então, os 12 raios, dentro da proposta desse curso, como a gente vai intensificar isso semanalmente, então é um encontro semanal, né? Então, uma pessoa no YouTube me perguntou, esse pagamento é semanal? Não, nós temos 3 meses de curso, então o pagamento é feito mensal, então você vai pagar 296 o mês de agosto, 296 o mês de setembro e mais 296 no mês de outubro, completando 3 meses. Então, é uma mensalidade que vai ter uma durabilidade aí de 3 meses. Dentro de cada mês, a gente tem 4, 5 encontros, né? Dependendo de quantas segundas-feiras tem um mês. Então, nossos encontros serão todas as segundas-feiras, com início no dia 2 de agosto e com o último encontro desse processo iniciático no dia 25 de outubro. Eu acho que eu já falei, mas vou repetir, né? É no modo presencial e online, porque tem pessoas aqui em São Paulo que gostam e têm condições de estar no modo presencial. E o online facilita bastante, porque além das vezes até estar em São Paulo, mas é complicado o deslocamento pelas tarefas que tem, mas principalmente facilita muito para as pessoas que estão fora de São Paulo e principalmente em outros países. Por isso esse horário das 5 às 19h30, porque é um horário, já acaba terminando até tarde para eles lá, né, em relação a nós, porque são 5, 6 horas de diferença, e assim muitos de fora podem participar e que estão adorando, né, e eu sou muito grata a toda essa irmandade, esses irmãos do outro lado do oceano, unindo forças em prol desse crescimento, dessa reforma íntima, que é de suma importância, né? Ontem eu falei na live de Maria, pela leitura que tivemos, que não existe outro caminho senão ser o caminho da realização, da felicidade, se a gente não buscar esse caminho espiritual. E muitos ainda veem esse caminho espiritual como algo atrelado a uma seita, a uma religião, e não tem nada a ver. Então, o curso dos 12 raios, os raios, como eu disse, nós existimos porque os raios vieram antes. Então, quem sustenta tudo que a gente vê e não vê, é isso e muito mais. Toda essa frequência que a gente transmite em cores, porque tudo é colorido como o espectro, né, do prisma e do arco-íris, então a gente só olhar para o céu azul, para os tons das árvores, das flores, tudo isso já é um reconhecimento do que tudo que está aqui embaixo é igual a tudo que está em outros planos. E que, na verdade, tudo isso está dentro da gente. Só que a gente se desligou disso por uma série de crenças, coisas que a gente vem trazendo de tantas vidas, mas de tantas experiências dentro do mundo material, e que a gente se distanciou desse lado mais sutil que todos temos. Então, o aprofundamento através dos raios é muito bacana, porque cada espectro, né, o primeiro raio, por exemplo, é o raio azul, é o raio do poder, da coragem, da proteção, da confiança, ou seja, tudo isso está dentro da gente. Então, quantas vezes a gente fala, eu preciso fazer uma oração para Arcanjo Miguel me dar proteção. Na verdade, a gente já tem a proteção. Quando a gente lembra de fazer, de querer, de sentir no coração, de fazer uma oração específica nesse aspecto, a gente está se coligando de novo a uma potência que a gente já tem dentro, porque a gente já tem a cura, a saúde, né? A gente já tem a felicidade, já tem a confiança, já tem a fé, já tem a proteção, já tem tudo. Só como eu falei no início, nós esquecemos de tudo isso porque começamos a dar foco para outras realidades, que na verdade tudo isso faz parte da ilusão, do mundo da ilusão. E por a gente estar muito preso nessa questão da materialidade, né, do que a gente vive no cotidiano, se a gente não vê para crer, a gente não mergulha nisso. Só que nós estamos sendo convocados a dar um pouco mais de espaço para esse sentir. E o que é bacana, de novo, nesse curso dos raios? Porque tem toda uma teoria onde nós vamos conhecer em cada espectro
toda a hierarquia que compõe, que sustenta o raio da proteção, da confiança, que a gente tem como referência Arcanjo Miguel, né? Dentro do primeiro raio, e assim todos os outros espectros, do 1 ao 12º, né? Também tem. Para a gente começar a fazer, através disso, começar a fazer uma conexão com a frequência, a cor, a frequência, as virtudes que aquele raio, aquele espectro, através do estudo que a gente está fazendo, as nossas células já começam a se comunicar com aquilo. E através dos decretos, os apelos que eu explico isso tudo durante o curso, na primeira aula, a presença divina eu sou, quem são esses seres da fraternidade branca, há quanto tempo isso existe, né? Tudo isso é falado, logicamente, resumidamente na primeira aula. E o mais importante é todo esse processo que a gente estuda semanalmente, né? Por exemplo, se hoje fosse uma segunda-feira, iniciamos o primeiro raio, por exemplo. Nós temos até quinta que vem, de uma ritualística que todo o grupo, inclusive eu, fazemos juntos, para a gente ir integrando isso e acolhendo todas essas informações, e são muito interessantes os insights que vêm, aí tem sonhos, tem déjà vus, tem uma conexão, tem algo que te vem à tona para uma percepção mais aprumada em relação àquilo, ou seja, é transformador. Então, se você está nessa caminhada de buscar o teu caminho e missão, é um bom convite para que você, durante esses 3 meses e que passa voando, e depois já na última aula, as últimas aulas já começa a dar saudade, e que depois que a gente também termina o grupo, a gente vai para um grupo maior, onde todas as pessoas que passaram por essas iniciações, a gente cria um grupo em potencial infinito, porque a gente continua atividades depois do curso com a prática dos raios, onde a gente continua trocando muitas informações, ou seja, é uma irmandade que começa a se reencontrar num campo de energia que é imensurável, é inenarrável, como falam, porque isso é muito particular para cada um, mas esse particular de cada um soma com o particular de todos e que é transformador. Logo mais eu coloco algumas como é que fala? Alguns depoimentos, eu vou pedir para alguns alunos que tenham, né, sintam no coração de gravar por 1 minutinho para cada um, de repente, colocar a sua experiência, e tão transformador, porque a gente foi trocando todas essas informações ao longo do curso. Então é assim, só para concluir, começamos no dia 2 de agosto, e terminamos no dia 25 de outubro com um encontro por semana, que será todas as segundas-feiras, das 17 horas às 19h30. O pagamento é feito mensalmente, então você vai pagar o primeiro mês por 4 a 5 aulas, o segundo assim por diante. Então não é pagamento semanal, é pagamento por mês, porque nós vamos estar esses 3 meses juntos. O pagamento porque a parte presencial vai ser realizada na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo, mas até para ajudá-los, porque lá tem bastante curso, o movimento é bastante grande por conta do processo da psicanálise e tudo isso, então vocês entrem em contato comigo para eu passar os dados de transferência bancária, as informações. Depois que vocês efetuam o pagamento, eu posso também transmitir o comprovante de pagamento para a escola, para a gente depois acertar as nossas contas. Certo? Então, no mais é isso, porque são perguntas que as pessoas vêm me fazendo. Entre em contato direto comigo melhor, porque a gente facilita, encurta um pouco o caminho. Daí eu passo os dados, que pode ser pelo Pix ou transferência bancária. Para quem é de fora, somente para quem é de fora, pelo PayPal, tá? E acho que no mais é isso. Se ainda ficou alguma dúvida em relação a algo que tenha ficado em aberto, entre em contato comigo pelo WhatsApp, sem compromisso algum, faça suas perguntas e sinta no seu coração de fazer parte. Esse é o momento de você fazer parte de mais essa oportunidade, num momento tão especial que nós estamos vivenciando e que está muito mais fácil de compreender tudo isso que ainda parece que nós estamos falando grego, né? Mas não é. As nossas células sabem, e é muito bacana que cada momento nós vamos relembrando e tendo insights durante as aulas, durante todo esse processo,
que é muito ímpar. Então não tem como acessar isso se não viver a experiência. Então o convite é de a gente se entregar a esse sentir, a entrar em contato com esse campo de energia e, sem querer nada em troca, no sentido de ter preferência por algo, deixar que esse campo nos toque e nos traga aquilo que é necessário neste momento, só para concluir. Porque é um primeiro movimento que a gente faz, não é um curso que termina em 3 meses. Você ativa, é um movimento iniciado durante esses 3 meses, ou através do primeiro encontro, e que isso não tem fim, é um movimento contínuo, que não termina mais porque é um processo iniciático, pela tua vontade de estar ali presente, o universo já entende que você está querendo receber informações sobre quem você é na essência. Se você compactua com isso e sente no coração, vamos juntos, porque com toda certeza vai ser mais uma turma muito especial, como tem sido todas. Um beijo grande e até breve.